Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal Hashtag Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre anomalias em bancos de dados. Tá? Isso aqui é uma coisa que gera dúvida nas pessoas e nessa aula eu vou dedicar um tempo aqui para falar com vocês o que são anomalias, quais são os tipos de anomalias em bancos de dados. E depois, ao final dessa aula, você vai ter uma ideia muito melhor aí sobre qual é a melhor forma de criar bancos de dados, né? Quais são os cuidados aí que a gente precisa tomar na hora de criar tabelas e tudo mais, tá bom? Essa aula tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então já deixa o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra de se inscrever no nosso canal também, se você gosta dos nossos vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para sempre ser avisado dos vídeos de Python, SQL e ciência de dados que a gente posta aqui toda semana. E eu imagino que você não vai querer perder, tá bom? Então é isso e vamos começar. Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar aqui sobre anomalias de banco de dados. Vamos entender o que é isso e vamos também pensar aqui num exemplo prático, só para ficar mais claro aqui o que eu quero falar com vocês. Então, olha só, gente, o que são anomalias em bancos de dados? Anomalias em bancos de dados são mudanças em dados que podem gerar algum tipo de inconsistência, né, algum tipo de problema dentro do banco de dados, tá bom? E quando a gente fala em inconsistências, a gente está geralmente falando aí sobre situações em que dados que deveriam ser iguais, né, nas diferentes tabelas, eles apresentam valores diferentes. Isso acaba trazendo um problema para as nossas tabelas e para o nosso banco de dados. Tá? Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Imagina que você tem um sistema de vendas e aí nesse seu sistema de vendas você cadastra as informações de vendas. E aí teve lá uma venda para o cliente João com CPF 222. A venda desse cliente vai ter uma nota fiscal associada. E lá na tabela de nota fiscal, o João também tem que aparecer, né? Só que lá na tabela de notas fiscais, é importante que as informações do João estejam coerentes. Então, se você tem o João, CPF 222 na tabela de vendas, na tabela de notas fiscais também tem que estar João 222. Eu não posso ter o João com outro CPF. Tá? Então, esse seria um exemplo de inconsistência de dados, né? Valores que deveriam ser iguais em diferentes tabelas, eles são, na verdade, diferentes, né? Isso aí pode gerar um problema para a gente. Tá? E, geralmente, as inconsistências em bancos de dados, elas aparecem quando um banco de dados, as tabelas de um banco de dados, são mal projetadas. Tá? Então, olha só. A gente já entendeu que as anomalias são problemas, né, dentro de bancos de dados e existem 3 categorias aí de anomalias que a gente vai entender aqui por meio de um exemplo prático. Seriam as anomalias de inserção, exclusão e atualização. Então vamos entender cada uma delas aí para a gente conseguir, né, se contextualizar aqui. Então vamos lá. Antes de começar falando das categorias de anomalias, vamos pensar num exemplo aqui de uma tabela com informações de funcionários, tá? Essa tabela vai ter informações lá de código do funcionário, qual que é o nome do funcionário, qual que é o cargo desse funcionário, qual que é o salário dele, qual o número da agência onde ele trabalha, qual que é o endereço da agência e qual o telefone da agência. Então pensa numa tabela nesse modelo, certo? Vamos começar então falando sobre a anomalia de inserção. O que seria uma anomalia de inserção? Uma anomalia de inserção, ela vai acontecer quando a gente precisa repetir várias e várias vezes os mesmos dados quando a gente vai adicionar valores nas nossas tabelas, tá? Por exemplo, imagine o seguinte, nós temos aqui a Ana que trabalha na agência 001 e essa agência, ela fica localizada na Vieira Souto 155 e o telefone é 333-4444. Imagina que eu quisesse cadastrar um novo funcionário que fosse da agência 001. O que eu teria que fazer? Cadastrar o código desse funcionário, o nome dele, o cargo dele, o salário dele, o número da agência e eu teria que repetir a informação de endereço e a informação de telefone. Aqui, se a gente observar, a Ana trabalha na agência 001, assim como o Caio também trabalha na agência 001. E se vocês repararem, as informações de endereço e telefone, elas se repetem aqui nessa tabela. Quais seriam os possíveis problemas que a gente teria, né, com essa estrutura de tabela? Primeiro, na hora de cadastrar um novo funcionário para a agência 001, aqui no endereço pode ser que eu errasse a digitação e escrevesse o endereço errado. Então eu coloco ali, por exemplo, o número da agência sendo 001, mas eu coloco o endereço Presidente Vargas. Não pode, vai estar errado. Ou, por mais que eu coloque o endereço certo, né, coloque Vieira Souto 155, pode ser que em vez de usar a vírgula para separar as informações, eu use um traço.
E a pessoa que vai cadastrar lá coloca, sei lá, o funcionário Gabriel, que trabalha na agência 001, e o endereço dessa agência é Vieira Souto -155, e não Vieira Souto, vírgula 155. A gente aí já tem um problema, uma inconsistência, porque eu deveria ter dados iguais, mas a partir do momento que eu mudo uma coisinha, esses dados passam a ser diferentes. Então esse seria o primeiro problema relacionado aí a uma anomalia de inserção. E não só isso, né, gente? Imagina, toda vez que eu tivesse que cadastrar um novo funcionário, eu tivesse que repetir o endereço e telefone, eu também teria um retrabalho. Né? Eu vou cadastrar um novo funcionário da agência 001. Aí eu tenho que colocar lá qual é o endereço dessa agência e qual é o telefone. Se eu cadastrar um novo funcionário nessa agência, eu tenho que repetir o endereço e tenho que repetir o telefone. Então eu vou ter um retrabalho e a chance de eu errar aumenta significativamente. E, para completar, a partir do momento que eu fico colocando informações desnecessárias ali dentro, eu passo a ocupar muita memória, né? Utilizar muita memória para poder armazenar essas informações. E aí, pode ser que numa tabela pequena, né, a gente não faça nem cócegas na memória, mas pensa num sistema aí mais complexo, né, num Itaú da vida. Né? Lá no Itaú, a gente vai ter milhares e milhares e milhões de informações. E se na hora de adicionar essas informações a gente ficasse repetindo as coisas, seria um grande problema. Né? Não só por questões de retrabalho e também possibilidade de erro, mas também memória, que vai ser ocupada. E, gente, memória é um bem, tá? É uma coisa que você compra. Então, por exemplo, você tem lá armazenamento em nuvem, você provavelmente já teve essa experiência aí também, né? Você precisava de mais armazenamento, você precisava pagar mais por isso. Então, nada nessa vida é de graça, né? Então, se você precisa de mais armazenamento, né? Se uma empresa precisa de mais armazenamento, ela precisa pagar mais. Se ela precisa pagar mais, ela tem um custo a mais. E aí, se nós temos dados repetidos desnecessariamente, a gente vai ter que ocupar muito mais memória, gastar mais dinheiro para poder expandir a capacidade lá da nossa memória. No final das contas, a gente vai estar rasgando dinheiro. Tá bom, gente? Então, aqui é importante, né? A gente ter essa visão na hora de criar as nossas tabelas, né? Tudo precisa ser pensado, tudo precisa ser modelado, né, da melhor forma possível, tá bom? Então, tomar muito cuidado com anomalias de inserção, que trazem pra gente problemas de digitação, retrabalho e também uso desnecessário da memória, tá bom? Esse é o primeiro exemplo de anomalia de inserção. Vamos agora falar da anomalia de exclusão. Então, pensando ali na mesma tabela, imagina o seguinte, para entender, né, o que seria uma anomalia de exclusão. Imagina aqui a nossa funcionária Diana, que trabalha na agência 003. Se vocês repararem, nessa tabela aqui, a Ana ela é a única pessoa que trabalha na agência 003. O que seria uma anomalia de exclusão aqui? Uma anomalia de exclusão seria uma situação em que alguém chega aqui e exclui a Diana. Né? Então, por exemplo, a Diana foi demitida, ou então ela foi alocada para outra agência. E aí a gente vai excluir a linha da Diana e automaticamente eu também excluo as informações que eu tenho da agência 003. Olha que problema. O fato de eu excluir um funcionário da minha tabela não significa que eu também deveria excluir a agência onde ele trabalha, né? A agência continua existindo. Então esse é um outro problema, né? Uma anomalia de exclusão. Então eu quero excluir ali o funcionário, mas eu acabo excluindo outras informações que eu não poderia, né? Que eu não deveria excluir. Legal? Então esse seria um exemplo de anomalia de exclusão. Então muito cuidado com isso também. Outro tipo de anomalia seria a anomalia de atualização, né? Então, muito parecido aí com a de inserção, né? Qual que seria o problema ali de uma anomalia de atualização? Basicamente, você tem que ficar tendo o trabalho, né, de atualizar em vários lugares da sua tabela uma mesma informação. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para os funcionários que trabalham na agência 001, né? A Ana e o Caio. Imagina que o telefone dessa agência 001 mudou. E aí, se eu for mudar aqui, eu preciso mudar tanto o telefone na linha da Ana, como também o telefone na linha do Caio. E tantas vezes que aparecesse ali o telefone da agência 1. Se eu tivesse mais 50 funcionários da agência número 1, com uma tabela neste formato, eu precisaria atualizar 50 vezes. Tá bom, gente? Então esse seria aí um exemplo de anomalia de atualização. Fora que ela acaba deixando a gente sujeito a erros de digitação. Imagina, você tem que atualizar 50 vezes o mesmo valor, né? Dá trabalho, vai ser chato, vai estar sujeito a erros, né? Então, muito cuidado aí na hora que vocês forem criar as tabelas de vocês. E aí, assim, um spoiler, né? Não vou falar nessa aula porque senão eu vou ficar muito tempo aqui, mas a solução ideal seria a gente, em vez de ter uma única tabela, a gente separar as informações, né, que não dependem necessariamente uma da outra. Então, por exemplo, o endereço da
das agências e o telefone não dependem dos funcionários, dependem apenas de número da agência. Então, nessa tabela aqui, a única informação que seria realmente necessária de ter seria a informação de número da agência. E aí eu poderia pegar aqui a informação de endereço e telefone e criar uma outra tabela. E aí eu teria duas, na verdade, em vez de uma só. Uma tabela de funcionários e uma tabela de agências. E aí eu teria um banco de dados muito melhor estruturado e evitaria esses problemas de anomalias de atualização, tá? De atualização, de exclusão, de inserção, porque aí eu consigo ter em duas tabelas essas informações separadas. Então, por exemplo, se aqui na tabela de funcionários eu excluo um funcionário, eu não perco a informação de agência na minha tabela de agências, né? Ou então, se eu quiser atualizar o endereço ou o telefone de uma determinada agência, eu atualizo uma vez só nessa tabela de agência. E na tabela de telefone, de funcionário, eu não preciso me preocupar, porque lá eu só tenho informação de número da agência, tá bom? Então, isso aqui, gente, né? Eu só preparei vocês para vocês entenderem a importância de vocês tomarem cuidado na hora de criar tabelas. Né? Verifica essa tabela que você está criando, ela está criando uma anomalia de inserção, uma anomalia de exclusão, uma anomalia de atualização, porque se estiver, temos um problema. E o ideal, como eu comentei, seria a gente simplesmente separar essa única tabela em duas, uma de funcionários e uma de agência, tá bom? E aí a gente faria isso por meio de uma coisa chamada normalização, né? Aplicar o que a gente chama aí de normalização com as nossas formas normais. Primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. Legal, gente? E a gente conseguiria corrigir essa tabela, tá bom? Não vou falar sobre normalização nessa aula, mas se você estiver interessado em saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários para eu poder saber, que é um assunto que faz sentido, tá? E aí, em resumo, o que é a normalização? É a gente pegar uma tabela e deixar a sua estrutura da melhor forma possível, da maneira mais adequada possível para evitar problemas como anomalias de atualização, de exclusão e de inserção. Legal? Se você quiser um vídeo sobre normalização, sobre as formas normais, na primeira, segunda, terceira forma normais, deixa aqui nos comentários para eu poder saber que esse é um assunto que te interessa. Eu não vou trazer aqui para o canal um assunto que não te interessa. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, tá bom? Isso ajuda muito a gente a saber que vocês estão gostando do conteúdo. Lembrando também que esse material aqui que eu deixei disponível, ele vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês podem baixar ali, deixar o e-mail de vocês e fazer o download desse material para vocês poderem acompanhar, colocar na pastinha de estudo de vocês, tá bom? E sempre revisar esses conceitos que são extremamente importantes. Se inscreve no canal, ativa o sininho se você quiser mais aulas aí sobre banco de dados, né, sobre normalização, sobre modelagem de banco de dados, deixa aqui também para poder saber, tá bom? Então é isso, um grande abraço, bons estudos, a gente se vê na próxima aula.